galerinha, boa tarde. Já estou eu aqui com a minha água própria para o consumo. Vocês já sabem que a água própria para o consumo deve ser potável ou pura, né? A água pura é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, por isso que a fórmula química da água é H2O. E a água potável deve apresentar algumas propriedades, algumas características. Quais são elas? Deve ser inodora, ou seja, não pode ter cheiro, incolor, não pode ter cor, e insípida, não pode ter sabor. Se a sua água, tiver cor, cheiro ou sabor, significa dizer que ela não é potável, Então você não vai poder consumir essa água que apresenta características diferentes das que deveria apresentar, tá bom? A água contaminada é aquela que contém agentes patogênicos vivos. Como que a Natália tá falando difícil. Agentes patogênicos vivos? Agentes patogênicos vivos são organismos capazes de causar doenças, certo? São conhecidos também como agentes infecciosos. Eles podem ser bactérias, vermes, protozoários ou vírus. E como é que a água se contamina com esses agentes patogênicos? Uma das formas, bastante frequente, é o despejo de dejetos nos rios, córregos, mares, pela população. A população descarrega esses dejetos, que são as fezes, nesses lugares e, por estarem contaminados, acabam contaminando também a água. Muitas doenças, acabam sendo transmitidas, então, pela água que está contaminada. E quais são essas doenças? Febre tifoide, cólera, hepatite, leptospirose e inúmeras verminoses. Mas não pensem que existe apenas essa forma de contaminação da água, tá, gente? Existem diversas formas. Dentre elas, a contaminação por agrotóxicos, chuvas ácidas e resíduos. Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados na agricultura, certo? Eles garantem a produtividade da lavoura, eles garantem que aquela plantação não será atacada por pragas, por insetos. Só que tem um problema. Quando chove, esse agrotóxico, parte dele é levado pelas chuvas, pela água das chuvas, para rios, lagos, enfim. E também ele acaba penetrando no solo e contaminando os lençóis freáticos, os lençóis subterrâneos. Os resíduos, ou seja, os lixos, também são uma grande fonte de contaminação. E quando eu falo em lixo, eu não me refiro somente ao que é produzido na nossa casa, certo? Ao lixo doméstico, mas também ao lixo industrial, aos resíduos industriais que são produzidos nas indústrias, nas fábricas, que devem ser armazenados e descartados corretamente para não causar aí a poluição. E também os resíduos procedentes de navios, certo? As pessoas responsáveis pelos navios devem armazenar e descartar corretamente o lixo. E não simplesmente jogar lá no mar, no oceano. Porque isso, além de prejudicar a vida marinha, vai prejudicar a nossa saúde. Além dessas fontes de contaminação que eu acabei de falar para vocês, tem também a contaminação por chuvas ácidas. Chuva com gosto de limão? Bem que podia ser gosto de chocolate. Mas não é nada disso que você está pensando, hein? Vejam um exemplo. Todo mundo aqui já colocou ou já viu alguém colocar açúcar no suco. E o que é que acontece? De repente, esse açúcar some, desaparece. Na verdade, o que aconteceu foi a dissolução, O açúcar foi dissolvido pela água, pelo líquido presente no suco. A água tem essa capacidade de dissolver algumas substâncias, dentre elas gases e ácidos, que são emitidos pelas fábricas, principalmente. Esses gases, ao serem dissolvidos pela água, acabam ficando ali, junto da água, e quando acontece a precipitação, ou seja, a queda da água, a chuva, essa água vem contaminada com esses ácidos que foram dissolvidos, certo? Por isso que nós chamamos de chuva ácida. Essa chuva ácida tem um alto poder de corrosão, ou seja, ela desgasta as superfícies que toca,
tá bom? Como, por exemplo, as plantações. Uma plantação, uma lavoura que recebe a chuva ácida, acaba sendo prejudicada por causa da acidez da chuva ácida, que não tem nada a ver com gosto de limão, tá, gente? Vejam essa imagem que exemplifica de forma bem simples a chuva ácida, né? As indústrias liberam gases ácidos na atmosfera, que são as camadas de ar que envolvem a Terra, certo? Esses gases vão se espalhar pela atmosfera e quando entram em contato com a água, que está nas nuvens, por exemplo, né? São dissolvidos. A água dissolve esses gases e eles ficam ali juntinhos. Quando acontece a precipitação, que é a chuva, a queda da água, essa chuva vem com uma grande concentração de ácidos, né? Por isso é chamada de chuva ácida. E quando entra em contato com, por exemplo, quando a lavoura, né, é atingida por essa chuva, né, recebe água dessa chuva, sofre grande destruição, certo? Nós podemos ver árvores mortas, justamente por causa da chuva ácida. Então, gente, mudei de ambiente, certo? Mas foi somente para colocar uma luz artificial, já que a luz do sol foi embora. Mas vamos continuar a nossa aula. O que eu quero que fique bem claro para vocês é o seguinte: a água poluída é água contaminada, certo? E existem diversas formas de contaminação, como acabamos de ver, né? Seja por meio de agrotóxicos utilizados na agricultura, resíduos domésticos, industriais ou procedentes de navios, chuvas ácidas, agentes patogênicos, né, que acabam contaminando a água por meio dos dejetos que são despejados nos rios, lagos. Lembram que eu falei que algumas doenças são transmitidas pela água contaminada? Então, agora é hora de conhecermos algumas delas. Todo mundo já sabe da importância da água, né? Não existe vida sem água. Mas o que acontece? Às vezes a água pode também nos causar problemas, né? Nos causar doenças, se estiver contaminada. Então não devemos de forma alguma ingerir, né, consumir uma água sem antes sabermos se ela está ou não livre de contaminação, certo? Mas para ser potável a água precisa apresentar 3 características: ser incolor, insípida e inodora. É isso mesmo. Mas, algumas vezes, essa água pode estar apresentando, né, pode conter alguns agentes patogênicos vivos, que são micro-organismos, e nós não conseguimos enxergar os micro-organismos, né? Eles são invisíveis a olho nu. Para serem enxergados, precisamos utilizar um aparelho chamado microscópio, e nós não temos um microscópio em nossa casa, né? Eles podem estar com esses micro-organismos e não apresentar mudança nas propriedades que caracterizam uma água potável, né? A água pode ainda assim estar incolor, insípida e inodora. Então, na dúvida, devemos sempre ferver ou filtrar a água, certo? Algumas pessoas acabam achando que vírus, bactérias, protozoários, vermes são a mesma coisa, e não são, certo? Eles têm características diferentes, mas esse não é o foco da nossa aula hoje. Porém, é importante que vocês saibam as diferenças entre eles. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links onde vocês podem ver de forma bem resumida quais são as diferenças entre esses agentes patogênicos. Quem aí já ouviu falar em leptospirose? A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria chamada Leptospira, certo? E como é que isso acontece? Quando uma pessoa entra em contato com uma água contaminada pela urina de animais infectados, acaba se contaminando também, principalmente ratos de esgoto, certo? Geralmente isso acontece após fortes chuvas, enchentes. Por quê? Porque os animais urinam no chão e quando acontece uma forte chuva, uma enchente, essa urina é levada pelas águas e as pessoas acabam entrando em contato, né? Algumas vezes por falta de opção. A água acaba invadindo a casa da pessoa e a pessoa entra em contato ali com aquela água. Outras vezes é porque a pessoa realmente não está nem aí, né? Acaba não ligando, não tomando nenhuma precaução, né? Acha que não vai ficar doente e acaba se contaminando. Por isso as mães sempre falam: menina, bota o sapato, menina, calça sandália, justamente para evitar que vocês adoeçam. Então obedeçam, tá? Quando alguém pedir que vocês calcem o sapato, a sandália, é para o bem de vocês.
Ah, e a bactéria causadora da leptospirose, a leptospira, entra no nosso corpo pela nossa pele, principalmente se tiver arranhões, certo? Porque a nossa pele serve como uma barreira protetora para o nosso corpo. Mas se tiver algum arranhão, vai ser mais fácil dessa bactéria entrar no nosso corpo. Ela pode entrar também pelas mucosas, como boca, nariz. E o que é que causa, né, essa bactéria quando nos contaminamos? Dores de cabeça, dor muscular, febre, calafrios, vômito. Muita gente acaba achando que a febre é uma doença e não é. A febre é, na verdade, um sinal que o nosso corpo dá de que algo não vai muito bem, de que o nosso sistema imunológico está lutando, né, para nos defender daquele micro-organismo, né, daquele agente patogênico que está invadindo o nosso corpo. Depois de tudo que foi falado sobre a leptospirose, você consegue pensar em alguma forma de evitar a contaminação, de evitar a leptospirose? Bem, se você pensou que manter os ambientes limpos pode ser uma solução, acertou, tá bom? Porque, como os ratos são os maiores transmissores e nós sabemos que eles adoram lixo, mantendo os ambientes limpos, estaremos mais seguros, certo? Outra forma é evitando o contato com águas de enchente, né? Águas de poças que se acumulam nas ruas após uma chuva. Por quê? Porque podem estar contaminadas pela urina de animais infectados e entrando em contato com esse tipo de água, podemos ficar doentes, né? E não é isso que queremos. Hepatite A, também conhecida como amarelão ou hepatite contagiosa, é uma inflamação que afeta um órgão do nosso corpo chamado fígado. A hepatite A é causada pelo contato com o vírus que normalmente está presente em águas contaminadas ou em alimentos mal lavados, certo? Ou não lavados, porque algumas pessoas costumam comer frutas, por exemplo, que chegam da feira sem lavar. Né? A pessoa pode até não saber, mas está correndo um sério risco de se contaminar. Porque, como eu falei anteriormente, alguns agentes patogênicos, né, organismos causadores de doenças, são micro-organismos e micro-organismos não podem ser vistos a olho nu. Então, só de olhar para uma maçã, eu não vou poder enxergar se ali tem um vírus, se tem uma bactéria, não posso. Então, na dúvida, eu tenho que fazer o quê? Tenho que lavar bem aquela fruta antes de comê-la. Em 90% dos casos, a hepatite A se cura espontaneamente, mas às vezes requer um tratamento específico, um medicamento. É importante lembrar que a pessoa doente deve sempre procurar um médico, né? Deve se consultar com o médico para que ele prescreva, para que ele passe o melhor tratamento. Os sintomas podem ser confundidos com o da gripe, certo? Febre, perda de apetite, né, que é quando a pessoa fica sem vontade de comer, fadiga, que é aquele cansaço, aquela moleza. Então, é importante, né, para fazer essa diferenciação, que a pessoa fique atenta a todos os sintomas, inclusive aqueles que indicam o afetamento do fígado, né, que são coceira, escurecimento da urina, fezes pálidas. Uma vez contraída a doença, a pessoa se torna imune a ela por toda a vida. Uma vez contraída a doença, a pessoa se torna imune a ela por toda a vida. E por que isso acontece? O sistema imunológico tem uma memória, certo? Como é que funciona isso? Quando entra em contato a primeira vez com um agente patogênico, o sistema de defesa, o sistema imunológico ainda não está, na maioria das vezes, preparado para lidar com aquela situação, né? Para enfrentar, para combater aquele agente. Por isso a pessoa acaba adoecendo. Mas em alguns casos, quando a pessoa entra em contato a primeira vez, adoece e se cura, o sistema imunológico consegue adquirir uma memória, certo? Que será utilizada em uma próxima vez que a pessoa entrar em contato novamente com aquele agente patogênico, como é o caso da hepatite A. Quando a pessoa tem a primeira vez, acaba adoecendo porque o organismo, o sistema de defesa ainda não está preparado, ainda não reconhece aquele vírus. Mas numa segunda vez, né, se a pessoa entrar novamente em contato com aquele vírus, o sistema já vai reconhecer, opa, já lutei contra esse vírus, né? Já
ganhei uma batalha contra esse agente patogênico. E aí utiliza todas as armas necessárias para que a pessoa não adoeça novamente. Então, ó, fica aí o alerta, certo? Para que a gente só consuma água potável, livre de contaminação, e também para que a gente lave bem os alimentos antes de consumi-los. Frutas, verduras, legumes, tá certo? A esquistossomose, ou barriga d'água, como também é conhecida, é uma doença causada por um verme, certo? Que ainda está na sua forma de larva. Estando na forma de larva, recebe o nome de cercária. Pela corrente sanguínea, a cercária vai até próximo ao fígado. Uma pessoa que tem esquistossomose, certo, vai apresentar sintomas como hemorragia intestinal, que é o sangramento, certo, no intestino, enfraquecimento, lesões no pâncreas e no fígado, né, e machucados nesses órgãos, pâncreas e fígado. E como acontece tudo isso, né? Como é que a água fica contaminada? Como esses vermes encontram esses caramujos que estão dentro da água? As pessoas acabam, às vezes, defecando, né? Fazendo as suas necessidades às margens do rio. E quando chove, por exemplo, essas fezes são levadas para dentro do rio e acabam contaminando a água. Dessa forma, há duas coisas que podemos fazer para evitar a esquistossomose, certo? A primeira delas é justamente evitar contato com essas águas que contenham esses caramujos. E a segunda é evitar, né, defecar, fazer as necessidades fisiológicas às margens do rio. Por quê? Porque chovendo, essas fezes serão levadas para dentro do rio e a água vai acabar se contaminando, né? Sem falar que os embriões presentes nas fezes das pessoas vão acabar se transformando em larvas. Essas larvas vão se alojar nos caramujos e, numa oportunidade, vão acabar contaminando outras pessoas. Essa imagem mostra o ciclo da esquistossomose, certo? Ao fundo, podemos ver uma pessoa defecando às margens do rio. Essa pessoa está infectada, por isso, nas fezes dela é possível encontrar ovos contendo embriões, certo? Embriões aí, filhotinhos desse verme, do verme que causa a esquistossomose. Esses embriões vão se desenvolvendo, se alojam nos caramujos e quando já estão na forma de larva, certo? Que é a forma que infecta, que contamina as pessoas, acabam, na primeira oportunidade que encontram, contaminando mesmo, né? As pessoas que entram em contato aí com essa água. O pobre do pescador aí, ó, todo inocente, né? Sem imaginar que isso pode acontecer com ele, pescando, fazendo seu trabalho e, infelizmente, por causa de uma falta de cuidado, né, da pessoa que defecou às margens do rio, ele vai adoecer, vai ficar doente também. Agora vamos falar da dengue, doença transmitida pelo mosquitinho que todo mundo já ouviu o nome, Aedes aegypti. E ele não só transmite a dengue, hein, mas a febre amarela, febre chikungunya e Zika vírus. Vale lembrar que são doenças causadas por vírus diferentes, mas todas elas transmitidas por esse mesmo mosquitinho. Nem todo Aedes é transmissor da doença, certo, gente? Da dengue, zika, chikungunya ou febre amarela. Porque para ser transmissor, ele precisa estar contaminado. E para estar contaminado, ele precisa picar alguém que esteja contaminado. E aí sim, a partir disso, transportar o vírus por toda a sua vida. Mas, claro, como só de olhar não conseguimos identificar se o mosquito está ou não contaminado, devemos ter cuidado com todos, né? Evitar que esse tipo de inseto esteja na nossa casa, esteja sobre a nossa pele. E se o transmissor dessa doença é um mosquito e mosquito voa, o que é que tem a ver a água com isso? As fêmeas põem os ovos em água limpa e parada, certo? E após sair dos ovos, as larvas ficam na água durante mais ou menos uma semana. Após esse período aí, né, que as larvas ficam na água, o mosquito transforma-se em adulto pronto para picar, né, as pessoas durante o dia. Uma pessoa picada, né, pelo Aedes aegypti contaminado vai sentir febre, dores de cabeça, dores no corpo. Ai, meu destino tá ligado falando isso agora, minha.
Acho até que eu vou comprar uma raquete. Nada de raquete, hein, gente? A raquete até serve pra gente se livrar de um mosquitinho que está nos atrapalhando, mas nós devemos mesmo eliminar todas as possibilidades que o mosquito tem de se desenvolver, né? Isso é a melhor medida, sem dúvidas. Então, tem aí algumas dicas nessa imagem para vocês de como impedir que o mosquito se desenvolva, né? Dessa forma, a gente vai estar muito mais protegido. Então, ó, aí vão as dicas. Manter sempre as caixas d'água fechadas. Manter tampados, né, fechados também, os tonéis, barris d'água. Lavar semanalmente com escova e sabão tanques utilizados para armazenar a água, né, porque as larvas do mosquito podem estar paradas ali, naquele recipiente onde a mamãe guarda a água. Então, é importante sempre estar lavando para eliminar qualquer foco do mosquito. É importante também encher os pratinhos das plantas de areia, certo? As bordas desses pratinhos, para que a água não fique acumulada. Jogar no lixo tudo que você não utiliza mais, todo objeto que você não utiliza mais, para evitar que eles fiquem soltos, né, expostos no quintal e acumule água. Vale lembrar que esse lixo deve ser colocado em sacos plásticos, certo? Em lixeiras fechadas, para que o mosquito não tenha nenhuma possibilidade de encontrar água parada. Manter as calhas limpas, né? Muita gente chama de bica, né? Por onde a água escoa. Ela cai no telhado, passa por essa bica e cai no chão. É importante manter sempre limpa, né? Sem acúmulo de lixo, para que a água também não fique acumulada nesses locais. E, por último, não deixar água acumulada sobre a laje, né? E sobre nenhuma outra superfície. A cólera é uma doença causada por uma bactéria chamada Vibrião da cólera, certo? E pode ser causada por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados. Os sintomas dessa doença são vômito, diarreia, forte desidratação, que é a perda de fluidos, certo, do corpo, e isso prejudica o funcionamento do nosso organismo. E para evitar a cólera é bem simples, né? Devemos ferver ou filtrar a água antes do consumo e lavar bem os alimentos. Vocês acham que aquela água que chega em nossas casas pelas torneiras é própria para o consumo? Bem, a verdade é que essa água passa por todo um processo de tratamento, de purificação, até chegar em nossas casas. O que acontece é que, até chegar em nossa casa, ela percorre um longo caminho. E nesse caminho pode acabar sendo contaminada, pode acabar encontrando impurezas. Então, na dúvida, é sempre importante que a gente ferva ou filtre a água antes de tomá-la, antes de bebê-la, certo? Essa água da torneira até pode servir para lavar os pratos, lavar roupa, tomar banho, cozinhar, porque quando a água ferve, né, os micro-organismos presentes acabam morrendo. Então, se tinha algum micro-organismo, morreu, certo? Mas para beber, não é interessante que a gente abra a torneira, enche o copo e beba, né? Porque a gente pode estar correndo algum risco. Eu vou falar para vocês, mas antes eu quero dizer que eu estou deixando, né, na descrição desse vídeo um link que mostra todo o processo de purificação da água numa estação de tratamento de água, certo? E lembrar, né, a vocês também que na aula anterior, né, no vídeo que também falava sobre a água, eu deixei aqui um link que falava do ciclo da água. E em meio a isso falava também da estação de tratamento, como era o processo de purificação. Então, se você não viu, corre lá na aula anterior e dá uma olhadinha, tá bom? Vejam só, crianças, nessa imagem vocês conseguem ver todo o processo de tratamento de purificação da água, certo? Primeiro, a água deve ser retirada, né? Tem que ser retirada de algum lugar, né? Então, ela é captada de um rio, lago e levada por meio das adutoras até a estação de tratamento. A primeira etapa desse processo, né, já no processo de tratamento mesmo, de purificação da água, é chamada de cloração, justamente porque adiciona-se cloro à água para facilitar a retirada de matéria orgânica, metais.
A segunda etapa é a alcalinização, certo? Que é quando a água recebe cal ou soda, né, sulfato de alumínio, para ajustar a acidez. Após isso, acontece a coagulação, que é quando uma substância coagulante é adicionada à água é agitada e dessa forma, né, com a colocação dessa substância, as moléculas de sujeira começam a se juntar. Só que elas se juntam, mas ainda é um pouco difícil retirá-las da água. E aí o que acontece? Acontece a floculação, que é a quarta etapa desse processo. É quando uma outra substância é adicionada e as moléculas vão se agrupando cada vez mais, sendo possível retirá-las da água. E como esses agrupamentos de sujeira, né, esses floquinhos de sujeira, que foram formados na floculação podem ser retirados. A água é direcionada para outro tanque, certo? Onde vai descansar, ela vai ficar lá paradinha. E como esses flocos de sujeira são pesadinhos, eles acabam descendo, ficando no fundo do tanque, né? E aí é possível retirá-los da água, separar essa sujeira da água. Essa etapa do processo onde a água descansa, né, fica paradinha para que a sujeira desça para o fundo do tanque, é chamada de decantação, certo? Decantação. Após a decantação, a água parte para outra etapa do processo, que é a filtração, onde ela segue para outros tanques, né, que funcionam como filtros. Por quê? Mesmo após todas essas etapas, ficam algumas sujeiras, né, na água. E para que elas sejam retiradas completamente, são colocadas em tanques com pedras, areia, carvão ativado, certo? Para que a água fique realmente bem limpinha. Já no finalzinho, né, do processo de tratamento da água, ela passa mais uma vez pela alcalinização, que é uma etapa onde recebe cal ou soda para ajustar a acidez, né, e evitar a corrosão das tubulações e a incrustação também nas tubulações. Porque antes de chegar em nossas casas, a água passa por um longo caminho, né, que são as tubulações. E essas tubulações, ao longo do tempo, podem ser destruídas, certo? Caso a acidez da água não esteja ajustada. Depois da alcalinização, acontece a desinfecção, que é a adição de uma determinada quantidade de cloro para garantir que a água fique livre de vírus, bactérias e apropriada ao consumo. Por último, acontece a fluoretação, certo? Ainda na estação de tratamento de água, que é justamente a adição de flúor à água para evitar e prevenir cáries. Vale lembrar que após a obrigatoriedade dessa oitava etapa aí do processo de tratamento da água, que é a desinfecção, né, a adição de cloro para matar mesmo qualquer micro-organismo que ainda esteja na água, houve uma grande diminuição do índice de mortalidade infantil e também de doenças provocadas por água contaminada. Além de consumirmos a água, né, utilizamos ela para higiene, lazer, geração de energia, locomoção, né, no caso dos meios de transportes que se locomovem na água e em inúmeras outras situações. Na primeira questão, você vai completar as frases corretamente, né? É bem simples isso. A letra A diz o seguinte: a água para o consumo deve ser. Como deve ser a água própria para o nosso consumo? Poluída, contaminada? Acho que não, né? Então, você vai escrever o que completa a frase corretamente. Na letra B, a água pura é formada por. Lembram que eu falei a fórmula química da água? De que era formada uma molécula de água? Então, basta lembrar disso e escrever nos espaços. Na letra C, as propriedades da água são. Quais são as características da água? Né, as características que a água potável deve ter. Na segunda questão diz o seguinte: descreva o que é uma água poluída. Então, você vai escrever quais são as características de uma água poluída. O que é que contamina a água para que ela se torne poluída? Bem simples, né? Na terceira questão, você vai ler as afirmações, certo? As frases,
e identificar sobre qual etapa do processo de tratamento, de purificação da água a afirmativa está falando, né? A questão está falando. Então, por exemplo, na letra A, consiste em adicionar flúor à água. Em qual etapa do processo de purificação, de tratamento da água, adiciona-se flúor à água? Como nós chamamos essa etapa, né? Na quarta questão, você vai assinalar a alternativa correta para cada frase. São 2 frases, então você vai ler a questão, vai identificar qual é a alternativa que corresponde, né, que responde corretamente à questão, e vai assinalar marcando, escrevendo um X. Na quinta questão tem uma imagem, né? Você vai analisar essa imagem e responder corretamente. Responder o que, tia Natália? A pergunta é a seguinte: se uma pessoa beber a água desse rio, né? Desse rio aí da imagem, que tem no livro de vocês na página 56, pode contrair várias doenças. Escreva no espaço quais doenças podem ser transmitidas por essas águas. Lembram que nós falamos sobre algumas doenças que podem ser transmitidas pela água, né? Pela água contaminada. Então, você vai, caso não lembre, pode voltar, certo, ao resumo, dar uma olhadinha, porque às vezes o nome é um pouco complicado, mas basta escrever o nome das doenças que podem ser transmitidas por meio da água contaminada, tá bom? É isso, gente. A nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham aprendido direitinho. Realizem as atividades sem pressa. Peçam ajuda às professoras, caso tenham dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Ai, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ai, não se esqueçam de se inscrever no meu canal.